A verdade sobre Romeu Tuma Júnior. Afinal de contas, quem é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians? E se você respondeu mentalmente essa pergunta como um grande arrombado, saiba que você não está totalmente errado. Se você der um micro Google aí com o nome Romeu Tuma Júnior, você vai saber bastante aí sobre a carreira política do delegado de mais de 60 anos aí e tal, né, que hoje preside o Conselho Deliberativo. Vamos conversar sobre tudo isso aí. Também vamos falar sobre Augusto Melo e o quanto que o Augusto Melo é um pateta politicamente falando. Também vamos mostrar as funções do Conselho Deliberativo do Corinthians. Esse assunto está muito em pauta e as pessoas acabam circulando por esses temas sem saber direito do que estão falando. Mais importante do que tudo, mais importante do que eu e você aqui, é você deixar o like, né? Clicar no joinha aí, porque isso aí ajuda o YouTube a recomendar esse canal para mais pessoas e mais pessoas vão chegar aqui para poder trocar ideia com a gente. Também se inscreva no canal Papo Fiel aí, estamos quase batendo 50 mil inscritos aí, vai ser muito bem-vindo a sua inscrição, indique o canal aí pros seus amigos também, ative o sininho aí para receber as notificações, a gente tem muito conteúdo aqui todos os dias, e claro, se você tem condição de dar um passo além, fortalecer o canal financeiramente, tem sempre a opção da nossa chave Pix aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, ou pelo Valeu, que é um coraçãozinho aí que você manda qualquer valor, se você quiser ter destaque aí na sua mensagem, ou se você simplesmente quiser fortalecer o canal Papo Fiel. Romeu Tuma Júnior, pergunto para a primeira dama, nossos bastidores ali, a diretora que está aqui, né, a nossa produção aqui do canal, qual que era o nome do pai do Romeu Tuma Júnior, primeira dama? Grita aí. Romeu Tuma. Romeu Tuma, né, cara? Não se enganem, né? Não acho que é Márcio. Romeu Tuma Júnior é filho de um conhecido político aí, que já é falecido, brasileiro, Romeu Tuma. Ou seja, a parte política, a veia política e a politicagem também, muitas vezes, né, corre no coração de Romeu Tuma. A gente pode achar que pela cara dele, né, ele tem uma cara meio de idiota, né, um jeito meio pateta de se portar ali, né, mas é só a cara e o jeitão de andar mesmo. O bicho é esperto, é raposona das antigas políticas. Como eu falei no começo do vídeo, se você der um Google rápido aí, você vai ver que ele fez parte aí da primeira gestão ali, na primeira e na segunda gestão do governo Lula, né, até 2009, se envolveu em várias polêmicas e tal, né, tiveram várias acusações. Meu advogado falou que eu tenho que falar uma frase aqui que é muito importante nesse momento: ele não foi condenado por nenhuma das acusações, beleza? Então tá feito aí esta ressalva, mas se envolveu bastante em polêmicas. Tem uma entrevista muito interessante do Romeu Tuma, já faz uns 10 anos lá no Roda Viva, onde entram em vários assuntos, inclusive um livro que ele escreveu. Não vou entrar neste mérito político, mas é importante que você saiba que o Romeu Tuma, ele é delegado, um delegado já há muito tempo, né, consolidado já nesse setor. É um cara, um político brasileiro que já foi deputado, já trabalhou também em várias gestões, enfim, ele sabe todas essas nuances aí. E hoje ele preside o Conselho Deliberativo do Corinthians. Primeira ressalva que temos que fazer sobre Romeu Tuma, que tem muita gente falando e falando de maneira falaciosa, é que ele é um dos aliados históricos de André Sanches, de Alberto do Alibe e tal, né? Essa frase, ela é meia verdade apenas. O Romeu Tuma, como eu gosto de falar aqui, ele é uma raposa nata política. Ele não necessariamente tem grandes alianças, mas ele tem grande apreço ao poder, grande apreço às lideranças. É aquele típico cara que normalmente faz parte de um grande governo, né, de uma grande gestão, mas nunca como protagonista ali. E mais uma vez ele tá exercendo esse papel quase que como um cavalo num tabuleiro de xadrez, né? Não é nem tão importante quanto a rainha, né, que circula o xadrez inteiro ali, né, o tabuleiro inteiro, nem tão importante quanto o rei, que demanda ali a vitória e a derrota, mas faz parte de todas as estratégias e sabe como utilizá-las no decorrer ali dos trâmites políticos. E hoje ele assume, né, ele tá exercendo aí o cargo de presidente do Conselho Deliberativo, eleito, né, nas cadeiras diretivas no começo do ano. Então, essa primeira falácia que falam aí dele ser um aliado histórico do André Sanches, aliado histórico da turma lá do Alberto do Alibe, de Roberto Andrade, de toda essa turma aí, é meia verdade, né? Normalmente ele tende a ficar favorável ao que convém no final das contas, tanto que durante a campanha de eleição aí do Augusto Melo, né, durante a tal da frente ampla de oposição, o Romeu Tuma fez parte da base aliada do Augusto Melo. Inclusive, eu perguntando
votando para ele durante o período da eleição, ele indicando votos no Augusto Melo e tal. Tanto que quando tiveram as eleições para as cadeiras diretivas, depois do Conselho Deliberativo já ter se formado para esses próximos 3 anos, ele foi candidato a uma chapa, concorreu com uma chapa de hoje oposição e apoiado pelo Augusto Melo. Aí a gente entra no Augusto Melo. Pô, se o Augusto foi apoiado pelo cara durante a eleição, se apoiou a eleição dele à cadeira da presidência do Conselho Deliberativo, por que raios dá a impressão e tá todo mundo falando que ele está querendo derrubar o presidente? Tem 2 fatores aí. O primeiro é que o nosso presidente é um completo idiota político. Durante essa última eleição agora pra vereador, prefeito, né, cara, eu acabei conversando com um amigo meu que era candidato e no meio dessa conversa ele citou uma frase muito interessante, tá? Que o político, ele precisa entender que ou você está com o povo ou você está com o parlamento. Se você escolhe estar com o povo e o parlamento, inevitavelmente os seus dias serão contados ali na cadeira, porque é impossível você agradar os 2 lados que são quase opostos nessa história. E se você escolhe estar do lado do povo, você vai ter que tomar medidas populistas o tempo todo, e se você escolhe estar só com o parlamento, muitas vezes você vai bater de frente com o povo, né? E se você acaba perdendo os 2, você é um idiota politicamente falando. No caso do Augusto Melo, ele tinha o povo ao seu lado durante a campanha, mais de 90% de aceitação, muito pela reprovação também do candidato que estava concorrendo com ele, que era o André Negão na época, mas não demorou muito para ele perder esse apreço popular e ao mesmo tempo ele tomar medidas que politicamente falando não eram tão interessantes, né? Por mais que ele optou por preencher todas as cadeiras, ele foi perdendo alguns apreços ali dentro, né, cara? Diretor jurídico, diretor financeiro, o próprio diretor de futebol na época, o Rubão, o afastamento dele pega muito mal ali nos bastidores, né, cara? É quase que uma traição de um cara que ajudou ele durante a campanha, né? E enfim, ele foi tomando medidas que acabou afastando o Conselho Deliberativo, o famoso parlamento ali do Corinthians, e ao mesmo tempo com medidas nada populistas, quando ele vai lá e libera ingressos para sócios do Parque São Jorge antes do sócio torcedor e várias medidas desta forma aí que acabaram afastando também o apoio que ele tinha de maneira mais massiva. A imprensa aproveitou disso e também colocou de maneira exponencial. Dito tudo isso, o Romeu Tuma, por mais que tenha apoiado o lançamento da candidatura aí do Augusto Melo e tenha sido eleito também com o apoio do Augusto Melo para a cadeira da presidência, percebeu, como político nato e raposão que percebeu desse enfraquecimento aí do Augusto Melo. E percebendo desse enfraquecimento e crescendo ali as grandes forças de oposição ali, né, as figurinhas carimbadas históricas do Corinthians, né, André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves e tal, e toda aquela patota ali, ele sabe que nesse momento é muito melhor ficar neutro numa história do que favorável a algo que está começando a rachar de alguma forma, certo? Aí o que acontece? O Romeu Tuma, como é politicão daquelas das antigas, ele parte pra cima de algo que faz jus a essa frase, né? Ou você tá com o povo ou com o parlamento. Ele escolhe o lado certo, o lado certo pra ele, né? No caso, ele está com o parlamento e começa a atacar influenciadores, né? Criadores de conteúdo, donos de canais, páginas que tem por aí. Começaram a surgir alguns boatos da tal milícia digital, né? Que estavam apoiando o Augusto Melo e recebendo pra isso, supostamente, segundo o Romeu Tuma Júnior, e o que acaba esbarrando no final das contas é de fato que ele não tem embasamento de prova nenhuma para poder justificar esse tipo de coisa e apenas dá mais força ainda para as páginas, para os canais, para os criadores de conteúdos aí conseguirem ter mais propriedade para poder criticá-lo como presidente do conselho, que ele se sente intocável no final das contas. Quando ele recebe o pedido de impeachment, né, assinado e protocolado ali por mais de 90 conselheiros, ele tem 2 opções naquele momento. Ele tem a opção de agilizar esse processo. Naquele momento o Corinthians estava numa situação complicada, poderia tanto cair para a Série B como poderia escapar, então era algo muito incerto, e pensando no conselho, que seria o parlamento, perceba que ele está fechado com o parlamento, né, ele opta por dar uma protelada naquilo, né, dar uma, atrasada naquilo, envia para o comitê de disciplina para reavaliar esse pedido e no momento oportuno traz isso à tona mais uma vez. Aí a gente precisa entender também, para que fique muito claro, ele entender a função do Romeu
Romeu Tuma Júnior nessa história toda, essa peça no tabuleiro de xadrez, é entender o que de fato é o Conselho do Corinthians. Se eu perguntasse pra você agora, o que o Conselho do Corinthians faz? Se a tua resposta for porra nenhuma, você tá parcialmente certo, na verdade. Porque não é que não faz nada, né? O Conselho do Corinthians deveria, em teoria, vigiar o presidente das diretorias, né? O Augusto Melo, quem quer que seja o presidente, deveria votar melhorias ou mudanças, né, nas normas do clube social, também nas normas gerais, propor mudanças, propor estratégias, enfim, né? Tudo isso aí deveria acontecer. Isso é em teoria. Na prática, isso pouco acontece. Matam muito tempo ali dentro. Tem algumas vantagens de ser conselheiro do Corinthians, né? Você consegue ali acesso mais fácil à arena e tal, né? Mas nem vamos entrar nesse mérito. No final das contas, o Conselho do Corinthians acaba sendo uma espécie de congresso que impediria que o Corinthians ou qualquer tipo de organização política virasse uma ditadura de uma ideia apenas, né? Então teria essa pluralidade de ideias. Só que na prática não é isso que acontece. O Conselho ele é pouquíssimo ativo, né, para o bem do clube, é mais pensando no seu próprio rabo, e eles se dividem em alguns setores, alguns subsetores ali dentro, como o CORE, Conselho de Orientação, que são 10 conselheiros trienais e mais alguns que são agregados ali já vitalícios, que são uma espécie de oráculo do presidente, e aí entra num erro que o Augusto Melo acabou cometendo nesses primeiros 10 meses, que já vinham reclamando já há muito tempo que ele não dava muita atenção pro CORE. O CORE, no final das contas, acaba dando força para qualquer movimentação a pedido de impeachment, de afastamento do presidente. Ele deveria ter olhado com mais carinho aí pro CORE. Também existe o Comitê Fiscal, né, o departamento ali que pensa, que revê os contratos e tudo mais. Essa parte mais jurídica acaba ficando por conta do Comitê Fiscal. Comitê de Ética, né, que aí julga algumas coisas que estão de encontro, que vão de encontro ao estatuto e tal, né, e aí as cadeiras diretivas principais. Então são subnúcleos dentro do Conselho. O Conselho, liderado por um cara que é político nato como o Romeu Tuma Júnior, ele acaba sendo moldado e vai conforme o Romeu Tuma vai percebendo que as coisas podem acontecer. Essa pressão do presidente do Conselho em cima de alguns influenciadores acaba esbarrando muito na possibilidade que ele percebe de que é muito melhor eu ficar neutro nesse momento e afastar qualquer possibilidade de existir influência externa do Corinthians e ficar aqui dentro de um cenário onde eu entendo que seja interessante do que qualquer outra coisa ali. E aí eu tô falando, óbvio, né, de é muito mais fácil eu não me comprometer com a turma de oposição que tá aqui, né, que seria a turminha do Andrés, e também ao mesmo tempo colocar os regimentos internos sendo aplicados, porque a gente pode falar tudo do Romeu Tuma Júnior, menos que ele tá fazendo alguma coisa ilegal ali dentro do Corinthians, né? Ele tá seguindo o regimento conforme. Ah, mas ele não seguia antes, ele poderia não seguir com outros presidentes. Tudo bem, ele poderia não seguir, mas dessa vez ele tá seguindo, certo? A gente consegue resumir o Romeu Tuma aí como uma raposa nata política, um cara que vem de família política, um cara que já tem envolvimento há décadas com cenários a nível nacional, também voltado para sistemas políticos, e lá dentro do Corinthians ele faz o que ele faz de melhor, que é politicagem. Esse ataque a influenciadores só fortalece mais a opinião pública aqui fora, porque o ataque a influenciadores de um conselho, de um presidente do conselho que fala muitas vezes em nome do conselho, que já é altamente questionável por um bando de caras que, né, só mostram pra gente aqui fora que não se importam de fato com o Corinthians e apenas com o próprio rabo, só dá mais força para as críticas continuarem acontecendo. Claro que se você for pesquisar a fundo sobre a carreira do Romeu Tuma e tal, né, assistir as entrevistas tudo aí, você vai perceber que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia aí, mas não vale a pena nesse momento. O que seria extremamente importante você entender é que o Conselho Deliberativo do Corinthians não se importa em ser um conselho realmente ativo para fazer com que o bem da marca fique cada vez mais forte, pensam apenas no próprio rabo e estão nesse momento sendo liderados aí pelo Romeu Tuma, que prefere não se indispor com nenhum dos lados nesse momento, porque sempre é isso que a política ensina, né, cara? Ele acaba fechando ali com o parlamento no final das contas, certo? Então essa aí, quando você tiver curioso para saber quem é Romeu Tuma Júnior, perceba basicamente aí que é um resumo nato aí da história do Romeu Tuma, beleza? Então deixa o seu comentário aqui embaixo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí ajuda a gente a continuar existindo aqui no canal Papo Fiel. Deixa o seu like também, como eu falei, e tem a opção do valeu, né, que é o coraçãozinho aí que você fortalece financeiramente, ou pela chave Pix, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto.